Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor nosso Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais esta programação, nós teremos então uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor por mais este dia, pelas bênçãos, pela saúde, pela paz e por todas as vitórias. Pedimos ao Senhor também o perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e entregamos as nossas vidas em Tuas benditas mãos, ó Deus. Pedimos também a saúde, a cura divina para os que estão enfermos, para os que estão acamados, doentes, e para que o Senhor possa também dar solução para os problemas de cada um, expulsar os espíritos maus das famílias, das casas que perturbam, e que assim todos possamos
ser abençoados e felizes, ó Pai. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos a inspiração divina para mais este programa que está se iniciando. Humildemente te pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Bendito seja o sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos amados, a escritura que nós vamos ler está em Efésios capítulo 1 e nós leremos a partir do versículo 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações como fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é publicado diariamente pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, e também é republicado através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3 grupos, e nós, assim que publicamos o programa no canal, nós também simultaneamente já republicamos em nossos grupos. E se o irmão ou irmã desejar fazer parte de um grupo, então é só entrar em contato conosco. O nosso número está aí na descrição do vídeo. E também não esquecendo de enviar o teu nome para que o teu contato seja criado, não é? E com prazer nós te adicionaremos como participante de um dos grupos, não é? E este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os cultos ali são realizados normalmente aos domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, os nossos cultos ali são realizados aos sábados, no horário das 18h30. E o endereço do Tabernáculo de Campinas é Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E assim, meus amados, dito todas estas coisas, nós vamos então para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme nós anunciamos. Efésios capítulo 1, versículo 1. Vamos aqui então. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas,
na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Nós lemos então o capítulo 1 da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, do verso 1 até o último versículo, que é o 23, não é? Muito bem. Agora nós vamos ouvir uma canção, né, para o nosso deleite espiritual, para que possamos adorar o Senhor nosso Deus com mais este louvor. E o hino que nós vamos ouvir chama Cruel Traição, e ele é cantado pela dupla Os Missionários de Cristo. É um hino bonito para reflexão, não é? E nós vamos ouvir, e depois que houvermos ouvido e adorado juntamente com este hino, então nós voltaremos para darmos prosseguimento com a mensagem que já está em apreço aqui, e por sinal, por falar nisso, já está quase terminando, né? Que é poder de transformação. Ouçamos então e meditemos.
marcas do beijo de um traidor. Fundas cicatrizes ficarão gravadas no seu coração. Um ser inocente suportou o peso da condenação. Uma cruz pesada foi o que restou de uma cruel traição. Vai rumo ao Calvário levando o madeiro, um martírio de dor. Multidões seguiram blasfemando ao ver a crucificação. O drama mais triste assolando além da imaginação. Uma cruz pesada foi o que restou de uma cruel traição. Madeiro varado-lhe o peito a corte pecadora. Homens infelizes praticando a lei com suas próprias mãos, sem saber que a morte ele transformaria na ressurreição. Uma cruz pesada foi o que restou de uma cruel traição. Amém, amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite os nossos louvores e que eles possam sempre tocar em nossos corações, em nossas almas, não é? E agora nós estamos com uma mensagem diante de nós, que é poder de transformação, e nós estamos começando hoje aqui a partir do parágrafo 289. Vocês se lembram que nós paramos aqui em nossa última programação, não é? Vamos aqui então. Satanás tentou pulverizá-la. Esse pulverizá-la, ele quer dizer a semente, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Satanás tentou pulverizá-la, como ele fez com Eva. Ele tentou pulverizá-la, mas falhou com seu repelente aqui. Ele era uma semente predestinada. Eles não conseguiram introduzi-lo para torná-lo fariseu ou saduceu. Eles não conseguiram fazer que ele pertencesse a nenhuma organização. Ele era a palavra falada, predestinada de Deus. Satanás não conseguiu lançar sua incredulidade sobre ele. Ele tinha um repelente nele. Deus pulveriza-nos com um repelente. É a minha oração. Isso mesmo. Então, o Senhor Jesus Cristo, que era a semente por excelência, não é? E quando veio ao mundo, ele não se vendeu, mesmo podendo, se quisesse, aceitar as ofertas que lhe foram feitas, mas ele não se vendeu para se tornar um grande doutor entre os fariseus ou entre os saduceus, não é? E vamos aqui, ele diz que Satanás lançou seu repelente sobre ele, pulverizou ele, mas ele foi fraco para vencê-lo, não é? Graças a Deus por isso. E ele disse ainda, e esta é a nossa oração também, que o Senhor faça assim conosco, não nos permita sermos enganados
por Satanás. Vamos para o 290, então. Então o Espírito se moveu sobre ele e o enviou ao Calvário, à cruz, para trazer luz neste dia, e luz a todas as sementes predestinadas à igreja deste dia, transformando filhos e filhas de Deus à sua presença. Não tropecem na palavra predestinação. Eu já expliquei isso. Veja, eu quero lhes mostrar Efésios capítulo 1, versículo 5. Porque a palavra predestinação, ela é muito pouco compreendida. Não se compreende como é que funciona, de que forma que a predestinação existe e assim por diante, não é? Então eu não vou fazer comentários além disso, mas vamos continuando prestando atenção no que o profeta de Deus, irmão Brana, vai nos ensinando, não é? Veja, do mesmo modo que você esteve em seu pai, como eu disse a outra noite, do mesmo modo que, como você esteve em seu pai no princípio, se você não esteve, você não estaria aqui. Isso aí ele está falando no sentido natural mesmo. Se nós não houvéssemos estado em forma de gens em nossos pais, nós não estaríamos aqui na Terra agora, literalmente falando. E ele está fazendo esta comparação, não é? Se nós não estivéssemos em Deus desde antes da fundação do mundo, então nós não seríamos cristãos verdadeiros hoje aqui, não é? Porém, veja, teve de ir a um campo, do campo para produzi-lo, e agora você é seu filho, você é sua filha. Veja, é uma semente, e então se você é cristão agora, uma semente predestinada, genuína, você esteve em Deus antes que houvesse você sempre esteve em Deus. O germe de sua vida, o qual é um atributo de Deus, o qual era seu pensamento. Digamos, por exemplo, bonita senhorita, aqui está mas é esta, não é? Bonita senhorita sentada aqui, veja, Deus disse, no dia haverá uma menina, seu nome será fulana de tal, ela será isto, assim e isto, e até mesmo sabia que exatamente nesta hora ela se sentaria e ouviria a mensagem usando um vestido vermelho. Veja, esse foi seu pensamento. Então, vamos pensar nisto, não é? A presciência de Deus nos viu, a presciência de Deus me viu assentado aqui agora, gravando esta programação para que os meus irmãos pudessem ouvir a bendita palavra de Deus. E a presciência de Deus viu você também, onde quer que você esteja agora, neste momento, ouvindo esta palavra, esta mensagem e assim por diante, não é? Isto é a presciência divina que fez isto, é a predestinação. Quem quer que seja seu marido, ele está falando da moça, não é?
quem quer que seja seu marido, seja quem quer que for, e ele ajuntaria isto, e vocês se sentariam aqui nesta cidade, neste dia. Não poderia haver nenhuma maneira de você deixar de cumprir isto. Não tinha como a gente se desviar de ser aquilo que somos, de fazer aquilo que estamos fazendo. Por causa da presciência divina, ele nos viu lá antes da fundação do mundo. Vamos aqui então em frente, né? Veja, porque você está crescendo e quando você for semente no interior crescendo, você tem de produzir exatamente o que a semente disse que você faria. É exatamente assim. É a sua palavra. Ele mantém a sua palavra. Ele vela por ela. Você esteve em seu pai como um germe, e você veio como uma filha. Cada um de vocês, irmãos e irmãs, vocês vieram. Se vocês não estiveram em seu pai, então vocês não teriam estado aqui. Isto falando no sentido natural mesmo, né, literal e também espiritual. Se nós não estivéssemos em nosso pai natural, nós não estaríamos aqui vivendo nesta terra hoje, sendo homem ou sendo mulher, não é? E também, se nós não estivéssemos em nosso Pai Celestial antes da fundação do mundo, antes que houvesse uma estrela sequer, né, não havia nada, nós já estávamos como atributos em nosso Deus, que são seus próprios pensamentos, não é? Vamos em frente, parágrafo 296. E se você não esteve em Deus, se você crê na mensagem da Bíblia e a presente mensagem do dia é uma vindicação dela, a razão porque você está sentado aqui. É porque você foi predestinado para se sentar aqui. Você não teria estado aqui de outra maneira. Você teria estado na rua, talvez bêbado, alguns de vocês. E alguns de vocês por aqui, e andando por aí com a esposa de algum outro homem, não é? Quer dizer, sendo imoral, não é mesmo? E vocês, mulheres, fora, casadas e andando por aí com o marido de alguma outra mulher ou algo dessa ordem. Veja, mas você foi predestinado para estar aqui. Veja, você não tem como evitá-lo. Não tem como mudar isso, reverter isso. Não tem como evitá-lo. Você tem um pai. Ele é Deus e você era uma semente. E quando ele chega ao ponto em que ele o tem trazido agora até onde você estava nele, então, como um pensamento, agora você é uma pessoa que pode ter companheirismo com ele. Então agora você, eu, né, nós podemos ter companheirismo com Deus. Então você, irmão, você, irmã, eu, nós todos não cremos na palavra de Deus, não cremos em tudo que Deus faz,
casualmente, porque nós quisemos. Não é assim. Nós cremos porque Ele escreveu nossos nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E desde antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para estarmos em companheirismo ao redor da sua bendita palavra e, mais precisamente ainda, para crermos na palavra pré-ordenada para este dia em que nós estamos vivendo. Está vendo? Como vocês estiveram em seus pais no princípio, mas agora vocês são filhos e filhas, de modo que podem ter companheirismo com seus pais. Então, enquanto nós não havíamos estado aqui neste mundo, nós não poderíamos ter companheirismo com nossos pais. Nós estávamos neles, não é? Em forma de gens, mas não dava para andar, para falar com ele, para passear junto e tal, não é? Mas agora, depois que isso reproduziu, então agora nós podemos ter companheirismo com nossos pais, falando literalmente e também espiritualmente. Agora nós somos filhos e filhas de Deus, os quais podemos ter companheirismo com nosso Pai, Deus. Vejam, e é simplesmente tão bonito. Vocês não gostam disso? Aí a congregação diz, amém. Sim, né, editor? Então você se torna como ele. E se fomos filhos, então vocês são atributos e estavam nele no princípio. E lembrem-se, vocês estiveram nele no princípio, e quando Jesus, o qual é Deus, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, então vocês estavam nele e suportaram os insultos que ele recebeu, vocês foram ao Calvário com ele, nele vocês morreram, nele vocês ressuscitaram, nele, e agora vocês estão assentados juntos nos lugares celestiais, nele. Estão vendo? Isso é maravilhoso, não é? Quer dizer, nós estivemos com ele sendo crucificados. Quando ele foi crucificado, nós estávamos nele. Quando ele ressuscitou, nós estávamos nele. Quando ele subiu ao céu, nós estávamos nele. E nós estamos juntos com ele agora, aqui nesta dimensão, não é? E eu vou já parando por aqui, por causa do nosso tempo, não é? Que é bem resumido nesta programação, e nós chegamos ao parágrafo 298. E se Deus permitir, nós ainda continuaremos depois em nossa próxima programação, a partir do parágrafo 299. E agora nós vamos ter uma palavra de oração, não é? Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, agradecemos a Ti por esta oportunidade de estarmos ouvindo e aprendendo da Tua bendita palavra, e eu coloco mais uma vez diante do Senhor as pessoas enfermas, necessitadas da sua cura divina. Eu peço a bênção e eu expulso nesta hora, como ministro do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, expulso toda doença dos corpos, das vidas, todo espírito maligno, perturbador,
em nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a bênção venha sobre cada um. Para a glória do sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. Chegamos ao final, então, da nossa programação de hoje. E que Deus abençoe a todos vocês, a todos nós. E se Ele permitir, nós voltaremos em nosso próximo programa. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.